meus amigos, retomando, bom dia a todos novamente, aos que chegaram agora, aos amigos que já estavam nos acompanhando, a Célia, a Dai, a Hannelore. Obrigada por reiniciarmos, por retomarmos e que esses desafios dessa vida cibernética e da internet sejam, na verdade, só mais um desafio no nosso trabalho de divulgação do Evangelho. Então, conto com a colaboração de vocês, com auxílio e compreensão e sigamos juntos, né? Ninguém nos disse que seria fácil, mas é maravilhoso. Vamos lá? Continuando, nós estávamos falando do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, mais precisamente, deixa eu abrir aqui agora. Eu vou contar para vocês agora, a gente estava falando sobre Paulo, né? E como Paulo, ele tinha uma questão educacional e cultural muito forte, baseado nas suas origens, de onde ele vinha. Então, Paulo era de uma família nobre, né, da cidade de Tarso. Tarso era uma cidade marítima com um porto bastante importante para a região, para o desenvolvimento daquela região naquela época. Além disso, Paulo era um cidadão romano. Aí ele havia herdado esse título do pai dele, que era um nobre que havia prestado serviços através da cidade de Tarso à coroa romana e, consequentemente, eles tinham esse título. Sendo assim, ele tinha acesso ao conhecimento e às informações como um cidadão romano. Entre vários direitos que ele tinha, também tinha o da educação, e ele estudou muito e ele era um profundo conhecedor de direito romano. Além do direito romano, por ser cidadão romano, ele tinha acesso também à filosofia grega, um conhecimento amplo nessa área. E para completar essa tríade, ele tinha também uma formação profunda, como hebreu que ele era, ele tinha uma formação profunda nas escrituras, em todo o histórico, o Antigo Testamento, toda a questão de todos os profetas, de como tudo funcionava. Oi, Ana, bom dia, minha querida, que bom ter as tuas boas energias aqui. Gladys, bom ter você aqui também, seja bem-vinda. Então, continuando, falando do nosso amado Paulo, sendo então um hebreu, profundo conhecedor de toda a legislação romana, do direito romano, da história, né, do judaísmo, de todos os dados do judaísmo, e ainda tendo a formação em filosofia, ele era um homem assim de um conhecimento ímpar. E ele cresceu, né, nesse ambiente em Roma, envolvido em todas essas características do povo da época. E ele acreditava profundamente em todas aquelas prerrogativas da cultura dos hebreus, em todas as leis, as quais ele conhecia profundamente, e ele era então um seguidor convicto disso tudo. E quando ele ficou sabendo que havia um homem que estava falando coisas diferentes do que as escrituras falavam, ele ficou muito preocupado, porque ele era um defensor de tudo aquilo, né? Por ser um homem extremamente forte, convicto de tudo que ele... Um homem voluntarioso, dedicado, apaixonado por aquilo que fazia e acreditava. Ele ficou querendo saber que história é essa, né? O que estão falando a respeito deste homem, desse chamado Jesus, que vem dizer agora que há uma proposta diferente e vem falar coisas diferentes do que há nas escrituras, que vem falar que é filho de Deus. E Paulo, então, procura se informar a respeito disso e, por não entender ainda a proposta de Jesus e a história desse cristianismo nascente ainda, ele se contrapõe a isso e ele começa, então, a perseguir arduamente os cristãos. Arduamente. Ele é incansável nessa perseguição.
E quem gosta de ler, quem gosta assim dessas histórias e tudo mais, nós no Espiritismo, nós temos um livro que relata toda essa trajetória de Paulo de uma forma profundamente bela, que é o livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel, que era nada mais nada menos que o mentor de Chico Xavier. E Chico Xavier veio a escrever esse livro, então, contando a história de Paulo e Estevão. E prestem bem atenção, Paulo é por nós o mais conhecido, não é verdade? Mas nesse livro o próprio título já coloca duas figuras, Paulo e Estevão, trazendo para nós a característica fundamental do trabalho por Cristo, de que nós nunca trabalhamos sozinhos, que trabalhar em conjunto, em grupo, com amigos, é fundamental, né? Então, Paulo e Estevão é um convite para vocês para fazerem uma leitura dessa obra maravilhosa, profundamente tocante e emocionante, que conta então toda a trajetória de Paulo, e a gente vai ter maior intimidade com este apóstolo maravilhoso chamado apóstolo dos gentios. E Paulo seguiu então por muito tempo perseguindo os cristãos, e ele tomou como sua missão destruir essa seita nascente, né? Porque neste momento então o cristianismo era ainda uma seita do próprio judaísmo, e só mais posteriormente, numa reunião onde estiveram Pedro, Paulo e alguns outras personagens importantes, eles decidiram então que o cristianismo não fazia parte do judaísmo, que o cristianismo não era uma seita, e sim uma religião. E a partir disso, então, também houve uma profunda mudança no cristianismo tal como conhecemos até hoje, também feito por Paulo. Mas, voltando à nossa história, olá Rosa, bom dia, muito proveitosa essa leitura mesmo, que bom que você já leu, e espero que muitos dos nossos amigos também venham ler, né? É muito bom mesmo esse livro. E vamos dando sequência então nessa história, vamos entender então como que Paulo, que ainda era Saulo de Tarso, ele só veio a se chamar Paulo algum tempo depois. Como que houve essa reviravolta na vida de Saulo e ele se tornou Paulo, o apóstolo tão importante? E a gente vai ver então, dentro desses Atos dos Apóstolos aqui, o próprio Paulo, neste capítulo 26, vai nos fazer uma descrição, né, de como isso se deu. Por quê? No momento desse capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, a gente está em Cesareia, onde os judeus prenderam Paulo justamente por ele disseminar as ideias de Cristo. Paulo, estando preso, chamaram então o governador da Cesareia, e este governador então veio para fazer uma espécie de um julgamento, entender o que estava acontecendo. E o rei Agripa e a sua esposa Berenice, que estavam visitando Cesareia naquela época, foram então até lá para saber o que estava acontecendo. E eles estavam então numa reunião, Paulo algemado, né, pois ele estava preso, havia sido açoitado. E então Agripa, o rei, diz para Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. E a seguir, então, Paulo fez um sinal com a mão e começou com a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. E Paulo continuou: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, Tarso, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora,
Estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Oi, Jaime, seja bem-vindo. Paulo continua. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, fazendo agora Paulo estava indo para Damasco perseguindo Ananias, porque Ananias, no momento, estava tendo um destaque muito grande na disseminação do cristianismo. E ele buscava justamente as pessoas de mais destaque. Então, ele estava indo para Damasco justamente para prender Ananias. E, continuando o relato de Paulo, numa dessas viagens, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Saulo não estava sozinho. Saulo estava com toda uma comitiva. Em outra parte, conta-se que todos eles caíram, e que eles ouviram uma voz, mas não conseguiram entender o que essa voz dizia. E que aquela luz era tão forte que deixou todos eles muito confusos e que só Saulo conseguiu ver Jesus. E aí, Saulo responde, quando ele viu a luz, quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus: Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora, levante-te, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Paulo falando, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pregou primeiro aos que estavam em Damasco, e aí ele continua contando parte do caminho dele. E quando Festo, que era o governador da Cesareia, percebeu como a narrativa de Paulo fazia com que todas as pessoas que estavam escutando naquele momento daquele julgamento parassem e ouvissem profundamente, e podia se perceber no olhar daquelas pessoas que elas também estavam sendo tomadas por aquilo, aí o Festo parou, e disse em voz alta: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo para ele: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. E aí eles continuam, até o final deste capítulo dos Atos dos Apóstolos. Por
que Emmanuel pegou justamente esse versículo. Oi, Simone, seja bem-vinda, bom dia. Por que este versículo? Porque Emmanuel, com essa profunda sabedoria e a forma como ele avalia as coisas, pegou este versículo onde Festo diz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Por que isso? Porque Festo conhecia Paulo. Festo sabia que o Saulo de Tarso era um homem muito inteligente, um homem extremamente dedicado, um homem apaixonado, um homem extremamente correto, de um caráter inatacável. Festo sabia disso tudo. E a única forma que ele encontrou de tentar quebrar um pouco da magia que se havia feito naquele instante, naquele momento, que era algo assim, um magnetismo que Paulo tinha. Então, para quebrar isso, o Festo falou, né? Cara, você tá louco, né? Você estudou demais, e agora todas essas informações estão te deixando literalmente fora. Estás louco. E ele diz, não estou louco, não. E continua falando, né? Bom, nesse caso aqui, Emmanuel, ele vai nos chamar a atenção e ele vai falar assim, ó. É muito comum lançarem aos discípulos do evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientifistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. E aí, Emmanuel continua. Numa das últimas defesas, no caso dessa que a gente acabou de relatar, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte providencial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E a gente continua agora no relato do texto de Emmanuel. Aquela franca palavra e nobre estarrece os ouvintes. E é aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes de, para quebrar essa vibração, para tirar aquela magia, porque Paulo já estava quase convertendo mais alguns daqueles, né? O argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas, mas ele sabia que acusar, como que ele ia acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele mesmo, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras e Paulo é chamado louco pela ciência divina que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem e por poucas letras ou por muitas letras, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Bom, o que o Emmanuel, então, está querendo nos dizer aqui, meus amigos? Que independente de termos muitas letras ou poucas letras, seguir Jesus, seguir o caminho das pedras, né? Fazer esse nosso próprio caminho
É muito difícil. A gente vai encontrar muitos empecilhos, a gente vai encontrar muitos festos, a gente vai encontrar muitas pessoas que vão duvidar da nossa sanidade mental quando nós tivermos coragem de assumir que trazemos profundamente Jesus nos nossos corações. Quando tivermos coragem e temos de dizer que Ele modificou profundamente as nossas vidas, que Ele nos ensinou o verdadeiro significado de aqui estarmos, de que aqui vivemos. O Jaime lembra aqui que existem pessoas muito boas entre nós e que precisam de uma luz para seguir sua fé e poder pensar nos outros. Basta uma luz. E o Jaime diz para nós ainda que líderes mundiais, grandes empresários, quando são tocados por esta luz, o mundo agradece e serve dentro do lar. Basta saber ouvir todos que vivem em paz e harmonia, e a luz do amor muda quem deseja mudar. Muito bom, Jaime, é isso mesmo. Muitas pessoas precisam o que Paulo encontrou, o que Saulo encontrou no caminho de Damasco. Aquela luz que cega os olhos para essa vida material e superficial, que é uma vida de enganos muitas vezes, e que abre então os olhos para uma vida mais profunda, para uma vida mais espiritual, para uma vida de um sentido maior. E esse sentido maior a gente tem quando a gente consegue vivenciar aquilo que nós aprendemos de Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E quando a gente consegue olhar para isso com um coração mais aberto e mais abnegado, e a gente consegue assumir claramente como isso faz diferença nas nossas vidas, na qualidade de bem-estar interno, na qualidade na questão da esperança, da perspectiva de uma vida melhor, isso é profundamente diferente. E quando a gente vai também aqui para Paulo e Estevão, aqui no livro, tem uma parte aqui na introdução que Emmanuel chama a atenção e olha, só essa introdução aqui do livro, chamado de Breve Notícia, que Emmanuel faz, já vale assim, né? Porque as palavras dele são demais, assim. E olha só o que ele diz. Que muitas pessoas, né, desculpam o fato de não haverem encontrado o seu caminho ou de não terem um caminho a seguir. Ele diz assim, ó: muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Então, a gente não pode dizer que não sabe por que está aqui. Porque no fundo do nosso ser, algo nos chama, algo vibra. E em algum momento das nossas vidas é como se essa luz de Damasco chegasse para nós e nos dissesse assim: tá na hora, meu irmão, encontra o teu caminho, vem para mim, vamos juntos construir alguma coisa diferente. E que nós tenhamos coragem, como Saulo ainda teve, quando caído lá no chão, cegado por aquela luz maravilhosa, por aquele Jesus imensamente sublime na frente dele, e a gente tenha coragem de dizer: Senhor, que queres que eu faça? E aí a gente tem que refletir que quando nós fazemos as nossas orações diárias, a gente não tem que dizer para Jesus o que a gente quer que Ele faça. É o contrário. Quando nós façamos as nossas orações, que nós saibamos pedir: Jesus, o que queres que eu faça? Em que posso ser útil para os meus irmãos, para a humanidade? E quando a gente começar a se perguntar como a gente pode ser útil, a gente pode ter consciência também de que o nosso tempo passa muito rápido, de que essa nossa vida é muito rápida, que éramos crianças ontem, já somos jovens, já somos adultos, já somos idosos, e essa vida está se indo. E a gente não vai ter a oportunidade de estar de novo com essas pessoas, nestes locais, nunca mais. Este momento é único. Esta oportunidade é única. Então,
que tenhamos coragem e do fundo do nosso coração, com toda a autenticidade possível, nós possamos parar e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E vou deixar então para vocês continuarem lendo as palavras maravilhosas que Chico Xavier nos trouxe. E eu gostaria de ficar conversando com vocês muito tempo sobre isso. Aprendi muita coisa preparando essa nossa conversa de hoje. Mas acho que o mais importante de toda essa mensagem que o apóstolo dos gentios nos deixou, o apóstolo dos gentios, porque ele foi aquele que teve coragem também de não pregar somente para os judeus. Foi aquele que achou que a palavra de Jesus, que esse universo que Jesus mostrava de Deus era tão profundo, era tão importante, que todos mereciam ouvir, que todos precisavam ter essa esperança, ter essa convicção no futuro, no céu, de um Deus soberanamente bom e justo, que acolhia a todos com um amor profundo, sempre, que não sabia o que era ofensa e, portanto, não precisava perdoar ninguém. Como aquele pai olhando um filho pequeno que apenas começa a aprender a caminhar e que começa a tropeçar, cai de vez em quando, levanta novamente. E mesmo vendo o filho passando por tantas dificuldades, o pai está ali sempre junto, ao lado, auxiliando com profundo e extremo amor. Assim é nosso Pai. Ele entende os nossos tropeços, ele entende as nossas dificuldades, ele conhece todas as nossas histórias. E Paulo acreditava que todos os homens, independente da sua religião, da sua crença, da sua educação, merecia ter acesso a esse conhecimento sobre o caminho que leva à casa do Pai. E hoje que nós possamos acreditar também que o nosso Deus é um só, que as religiões nada mais são do que caminhos que levam a esse Deus, diferentes caminhos, mas todos pautados no amor, na justiça, na fraternidade, na igualdade, na profunda convicção de que nos aguarda um mundo melhor, de que podemos nós mesmos sermos melhores, de que nós podemos realmente construir um mundo melhor. Então, meus irmãos, meus amigos, queridos que nos acompanham hoje nessa manhã, outras pessoas que nos assistirão depois, desejo profundamente e oro para que Jesus acolha o nosso pedido, hoje e sempre, e que Ele tenha sempre essa magnífica, profunda sabedoria de ter tanta paciência de responder todos os dias, quando chegamos prostrados diante dEle, com humildade pedimos: Senhor, o que queres que eu faça? E que nesses momentos de maior aflição, de maior dúvida, em que não soubermos para onde seguir, em que tenhamos dificuldade até mesmo de saber quem somos, que olhemos para Ele: Senhor, nessa condição em que eu me encontro atualmente, com todas as minhas dificuldades, com todas as virtudes que eu ainda não desenvolvi, Senhor, o que queres que eu faça? E nessa paciência Ele estende as mãos. E aí Ele manda Jesus, o seu Filho, o seu emissário, e Jesus vem, nos acolhe, nos toma pelos braços, nos ergue, nos põe de pé e diz: ame, ame a tudo, a todos. Ame os animais, as plantas, a terra. Ame os pássaros, o ar. Ame este mundo maravilhoso feito para você viver, crescer e se desenvolver. Ame toda criatura viva que encontrares no caminho. Toda. Porque você é parte disso. Ame, sim. E ao se amar, você ama todos. E aí sim,
você tem o caminho mais aberto, mais claro, mais limpo, como aquela luz forte que veio de Damasco. E aí a gente pode, a cada dia, olhar de novo para Jesus, olhar para Deus. O que queres que eu faça? E ter, então, coragem e força de saber que eles não esperam grandes feitos de nós. Que não interessa se, como Paulo, que era letrado, né, um homem estudado, ele era humilde na busca do caminho de Jesus e de Deus. Não interessam os outros apóstolos, que eram pessoas extremamente humildes, que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas que quando eram tomados pelo Espírito Santo, sabiam falar do reino dos céus de uma maneira que não se consegue sequer descrever. Não há desculpas para não seguirmos o nosso caminho. Não há desculpas para que não possamos exercer a nossa missão aqui. E independente do momento em que venhamos a descobrir qual é a nossa missão, para que saber exatamente o que é? Não estamos aqui para amar? Fiquem com Deus. Fiquem com Jesus. E lembrem, nas suas preces, sempre te pedir: Senhor, não sou eu que te peço que preciso disso ou daquilo. E sim, Senhor, em que essa minha humilde vida, por que me colocastes aqui, nesse ambiente, nesse momento? Por que vivo nesse momento de tanto sofrimento para a humanidade, em que tantas pessoas adoecem, em que tantas pessoas morrem? Por que eu vivo aqui? Senhor, o que queres que eu faça? Em que posso ser útil para os meus irmãos? Para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que estão mais próximas de mim? E que queres, Senhor, que eu opere na vida dessas pessoas? Ele não nos pede nada que não esteja ao nosso alcance. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Fiquemos todos com a sublime presença dele em nossas vidas. Muita gratidão, gratidão imensa por ter dividido esses momentos dessa manhã comigo. O Neru está assistindo, querido, que bom. A Rosa, obrigada, Rosa, por nos acompanhar. Dai, você é uma fofa, obrigada pela oportunidade da palavra. Que Jesus fique com todos nós, sempre. Até a próxima, meus irmãos. Amor para todos.